Olá pessoal, meu nome é Marcelo Viana e hoje eu vou estar mostrando para vocês como utilizar a fórmula média. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma planilha com o nome de alguns alunos, as notas que cada um tirou a cada bimestre, tá certo? Aqui eu tenho o total do o somatório, na verdade, dos 4 bimestres. E aqui nessa coluna eu vou estar colocando a média de cada aluno por bimestre. Como é que a gente faz isso? Eu vou clicar na guia fórmulas, vou inserir função, tá certo? Deixa eu colocar aqui todas. É que a estatística também ia pegar, na verdade ia pegar essa fórmula. Digitei média, clico em ir, ele não achou. Deixa eu botar em todas e vou colocar por aqui que a gente acha. Vou digitar média por aqui e eu achei a fórmula aqui, tá pessoal? O que eu fiz? Eu só selecionei aqui, clico em qualquer lugar e digito mesmo média que o Excel já acha. Dei um OK. O que nós temos aqui? Vai aparecer essa janela, vou apagar aqui a informação, vai aparecer essa janela e eu vou selecionar o que eu quero que seja calculado como média. Nesse caso, eu quero que seja calculada a média do Marcelo do primeiro ao quarto bimestre. Então o que eu faço? Eu clico, seleciono todas as células que eu quero, tá? E nesse caso, como eu já selecionei todas as células que eu quero, eu dou um OK. Tá aí, média 7. Deixa eu só sincronizar isso aqui. Tá, tô procurando fazer devagar aí para fazer bem o passo a passo aí para quem quiser ir aprendendo como sincronizar, aproveitar essas oportunidades aí que a gente vai tendo. Tá, o que a gente poderia estar fazendo para estar fazendo de outra forma essa média? Fazer a mesma coisa, eu vou clicar em média aqui, digito a fórmula soma, clico em OK e vai aparecer aqui. Apareceu aqui. Tá, se eu tivesse na verdade células aí de forma desordenada, se não tivessem todas as células na mesma linha ou na mesma coluna, o que eu teria que fazer? Eu teria que ir selecionando a cada célula o campo que eu queria que fosse calculada a média. Então o que eu tenho? Eu teria que clicar aqui. Aí se tivesse numa outra célula, numa outra linha ou coluna, aí eu tenho que clicar no Ctrl e seleciono a célula de novo. E por aí eu vou fazendo e vou seguindo até pegar todos os campos que eu quero, tá? Que não é o caso. Então aqui só para facilitar eu vou apagar aqui tudo que eu selecionei. No caso eu vou estar só para explicitar mesmo, eu estou selecionando um a um, segurando no Ctrl, ó. E observe que vai ficando um ponto e vírgula aqui, ó, tá vendo? Então no caso aqui calhou de ser um do lado do outro, mas vai ficando um ponto e vírgula. Então isso me demonstra que eu poderia estar colocando em várias células aleatórias, não necessariamente em ordem, e o Excel ia estar fazendo essa conta. Tá certo? Então aqui, ó, vou dar um OK. E só para comparar com a célula aqui de cima que a gente selecionou tudo, são 2 pontos. Tá certo? Por quê? Porque ali na verdade estava tudo na mesma linha, ou se estivesse na mesma coluna, eu clico, seleciono tudo e aparece 2 pontos. Como dessa vez nós selecionamos uma a uma, aparece ponto e vírgula. Tá certo? A outra forma da gente estar fazendo, pessoal, é aqui, ó. Seleciono outra variável. Observe que a cada célula que eu seleciono, ó, selecionei agora a célula C5. Quando eu clicar aqui nesse campo, o Excel já me surge um outro campo para eu adicionando também. E por aí vai. Marcelo, faz diferença? Não, não faz diferença nenhuma. Tá? A conta vai ser a mesma, pessoal. Então aqui, ó. E aqui o Excel já vai me dando a média de cada um. Tá? A conta é a mesma. Vocês podem fazer da melhor maneira aí para vocês. Tá? E a outra forma que eu faço também é que eu gosto de trabalhar é utilizando diretamente o mouse. Então eu selecionei a célula que eu quero colocar a fórmula, clico em igual, tá vendo? Aqui vou escrever média, tá me dando uma relação tá certo? De fórmulas que tem essa palavra abro soma. parênteses, no caso, eu quero a palavra soma, e vou fazer da mesma forma. Eu posso pegar aqui, ó, clicar aqui, segurar no Shift e selecionar tudo, que vai aparecer os 2 pontos, tá?
Tá? Eu posso clicar aqui, estou com o Ctrl segurando aqui no teclado, tá? E vou selecionando cada célula que vai aparecer o ponto e vírgula, mas no final das contas vai ser a mesma coisa, tá certo? Ou então ainda poderia estar fazendo diferente. Ou então poderia estar fazendo diferente, poderia estar aqui, ó. Selecionei, aí eu vou, ó, ponto e vírgula, seleciono aqui, ponto e vírgula, dessa vez eu não estou segurando no Ctrl, tá? Ponto e vírgula, e a cada ponto e vírgula que eu dou, mais uma variável ali, ele vai abrindo aqui, ó, nessa partezinha daqui. Tá certo? Vou clicar aqui. Observem, pessoal, eu costumo dizer que o Excel nos dá cola, né? Então, às vezes as pessoas estão fazendo pelo teclado e tal e esquecem qual variável que tem que entrar naquele campo. Observe que aqui está toda a estrutura da fórmula. Tudo que tem aqui seria a mesma coisa que se eu tivesse clicado em fórmulas, inserir função, selecionar a fórmula média e abrir aquela janelinha aqui e iam aparecer esses campos daqui. Tá? E o Excel me diz em qual variável que eu estou quando ele aparece em negrito. Tá certo? Então aqui, ó, aqui ele está deixando claro que eu estou na quarta variável. Tá? Se eu botar um ponto e vírgula, ó, ele vai para outra. Tá? Como não é o caso, como já selecionei todas as células, eu fecho parênteses, sumiu aquele texto informativo ali. E eu dou um Enter e vai aparecer o resultado. Na verdade, eu tenho marcado várias fórmulas. Vou puxar isso aqui para baixo, é a mesma fórmula. Vou puxar para baixo. Está aqui. Todas as notas estão aqui. Vou só aproveitar aqui para colocar duas casas decimais. A soma está aqui. E está aqui, ó. Selecionar tudo, botar duas casas decimais. Tá certo, pessoal? Tá certo? Pronto, tá aí, pessoal. Vou botar como geral aqui. Quem tiver alguma dúvida com relação a essa fórmula ou qualquer outra forma, clicar aqui, pronto. Podem mandar e-mail para Excel. Vou reduzir aqui, ó. Reduzir uma casa decimal. Reduzir aqui mais uma casa decimal. Se eu quisesse aumentar, clicaria aqui. Reduzir. E tá aí todos os campos aí com a média de cada aluno. Tá? Qual a outra opção que eu poderia fazer também, se eu quisesse apenas uma informação, sem precisar deixar registrada a fórmula? Eu poderia selecionar, ó, tudo isso aqui, ó. Tá vendo que, ó, aqui já tem algumas informações. Nesse caso, eu já tenho marcado a média aqui, ó. Mas como é que eu faço isso? Eu clico com o botão direito e tenho que selecionar aqui, ó, qual a fórmula que eu quero. No caso, a média está marcada. Quando eu clicar, ó, observou que sumiu? Quando eu clico aqui, tá me dando a média novamente. Posso clicar fora. Toda vez, ó, vou selecionar aqui da Joana. Tá aqui, ó, média 2,5, tá, a soma aqui tá 10, né, a maior nota, a menor nota, e quantas células numéricas eu selecionei. Tá certo, pessoal? Em caso de dúvidas, podem mandar um e-mail para excel.solucoinsinteligentes@gmail.com que eu vou estar respondendo. Muito obrigado, até o próximo vídeo.